Olá, pessoal, e chegamos na nossa última aula. E para a nossa última aula, o que é que teríamos? Teríamos sobre diferenças individuais, né? Quais seriam as nossas diferenças entre um indivíduo? E para iniciar a aula de hoje, o que seria um indivíduo? Seria uma pessoa, um ser humano, um ser com sentimentos, vontades próprias, inteligência próprias. Pessoas são seres conscientes, com árbitro próprio e tendo plena capacidade mental e são responsáveis pelos seus atos. Cada indivíduo ele tem a sua personalidade. E para a gente entender o que é um indivíduo, a gente precisa também entender o que é personalidade. Então, o que seria personalidade? A personalidade ela se refere às diferenças individuais em padrões característicos de pensar, sentir e agir. Isso é o que diz a APA, que é a Associação Americana de Psicologia. A personalidade também ela é um conceito relacionado à individualidade e de identidade de uma pessoa, sendo relevante tanto a nível pessoal quanto a nível social. Em outras palavras, a personalidade ela torna cada pessoa única, né? Eu, Camila, não sou igual à minha filha Camille, mesmo ela tendo nascido de mim, né? Camille nasceu com uma personalidade própria, um jeito próprio. Então, personalidade seria isso. Cada indivíduo ter o seu jeito de ser, ter o seu próprio pensamento, ter suas próprias ações, até porque as nossas ações, quem vai arcar somos nós, não o outro. O desenvolvimento da personalidade se dá ao longo do tempo, com grande influência das experiências vividas na infância. No entanto, a personalidade não é imutável e, portanto, pode sofrer alterações conforme as vivências no momento da vida da pessoa. Sim, a gente muda, a nossa personalidade muda. Às vezes a gente na infância, a gente é um tipo de ser. A gente passa a nossa adolescência, a nossa juventude, a gente vai criando experiências e essas experiências podemos sim mudar a nossa personalidade. Às vezes a gente tem uma personalidade muito forte e a gente precisa que essa personalidade ela seja moldada para a gente viver em uma sociedade, para evitar vários tipos de conflitos durante o decorrer das nossas vidas. A personalidade não é formada apenas pela experiência. Há um componente fisiológico na personalidade, principalmente no que diz respeito ao temperamento de uma pessoa que é determinado geneticamente. Às vezes a gente diz, aquele menino pensa, ele tem uma personalidade forte, mas por que ele tem uma personalidade forte? Porque ele vem de uma genética. Então alguém da família dele também deve ter uma personalidade muito forte. Aí volto a dizer o que eu disse há pouco, né? Isso a gente tem que moldar a nossa personalidade, mesmo sendo genético, a gente tem que saber moldar as nossas personalidades para poder viver em comunhão, viver em uma sociedade. O social também influencia na personalidade, tendo em vista que esta também guarda uma grande relação com a moralidade vigente. Em outras palavras, a personalidade é um conceito intimamente relacional à identidade pessoal, ao social e ao fisiológico, sofrendo influências de todas essas esferas, tornando-se um conceito bastante complexo, né? Então, vamos ver um pouquinho quais seriam os principais traços. Né? Embora o conceito de personalidade seja geralmente descrito como padrões de ações, pensamentos e sentimentos, há algumas características para esse conceito. São elas: consciência, né? Eu tenho a consciência, eu tenho o meu psicológico e o fisiológico, eu tenho o meu comportamento e ações e tenho as minhas expressões múltiplas. Camila, o que seria a consciência? A consciência seria uma ordem ou regularidade claramente reconhecida nos comportamentos das pessoas. Em outras palavras, ela age do mesmo jeito, de formas parecidas em diversas situações. E o que seria o psicológico e o fisiológico? Já seria a personalidade ser uma construção psicológica, né, do meu pensamento mesmo.
pesquisadores e especialistas, eles defendem que ela também é influenciada por fatores fisiológicos. Por isso que elas estão interligadas, o psicológico com o fisiológico. Comportamentos e ações. A personalidade não é apenas uma influência, a maneira que uma pessoa responde ao seu ambiente, mas também influencia no agir ativamente. Seria a questão do meu comportamento e das minhas ações. Expressões múltiplas. A personalidade é aparente não apenas no comportamento. Também é possível ver a personalidade expressa em pensamentos, sentimentos e nas relações próximas, e entre outras também. A personalidade ela é um conceito que fascina o ser humano, desde os primórdios tempos, havendo uma série de teorias que tentam explicá-las, né? 4 humores de Hipócrates. Isso aí é só para vocês saberem um pouquinho, como eu falei dos tempos antigos, só para vocês saberem o que é que antigamente o pessoal falava sobre a personalidade. Atualmente reconhecida como pseudociência, a teoria dos 4 humores de Hipócrates entendia que a saúde era um equilíbrio entre 4 fluidos corporais, chamados de humores. Posteriormente, o Galeno ele fez uma associação desses humores, né, com as tendências comportamentais e emocionais das pessoas, dando origem à primeira teoria sobre a personalidade da qual temos conhecimento. Então, de acordo com essa teoria, a predominância de um dos humores resulta em um temperamento específico. E qual seriam esses humores, Camila? Seria os principais traços de humores, que seria o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. O sanguíneo seria as pessoas extrovertidas, as pessoas confiantes, as pessoas otimistas, as pessoas que são comunicativas, persuasivas. E qual seria o fleumático? Seriam já as pessoas bem mais calmas, aquelas pessoas que são leais, as pessoas pacientes, as pessoas que são tímidas, coerentes. E o que seriam os principais traços de personalidades coléricos? Seriam pessoas com grande irritabilidade, intensidade, pessoas muito impulsivas, pessoas com muita energia, pessoas egocêntricas e pessoas que realmente são exigentes. E o que seria o traço melancólico? Seria daquelas pessoas já bem cautelosas, aquelas pessoas introvertidas, né, com a tendência à tristeza e uma inflação meio artística. Seria já aquelas pessoas mais, né, bem lentinhas para algumas coisas. Diferenças individuais. Então, quais seriam as características psicológicas, Camila, para essas diferenças individuais? Características psicológicas que distinguem uma pessoa da outra. Essas diferenças são importantes para entender o comportamento e a identidade de uma pessoa. A psicologia das diferenças individuais é relevante para a pesquisa científica e para várias áreas da psicologia. As diferenças individuais são importantes para entender como fatores genéticos, ambiente e de desenvolvimento influencia nas personalidades e no comportamento das pessoas. As diferenças individuais são importantes para o diagnóstico de tratamento e transtornos mentais. As diferenças individuais são importantes para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas personalizadas. Queria abrir um parênteses nessa questão da importância das diferenças individuais, né? Eu tenho que entender que a minha personalidade ela é diferente da personalidade do meu amigo, do meu próximo, do outro indivíduo. E eu tenho que entender que se eu tiver uma personalidade complicada, uma personalidade que esteja me prejudicando, eu preciso de ajuda. Por isso que eu coloquei aqui, vocês vão observar aí no slide. As diferenças individuais são importantes para o diagnóstico de transtornos mentais. Às vezes a gente pode ter sim um transtorno mental e a gente não sabe. A gente pode ter um TDAH, a gente pode ter um TOD, a gente pode ter um TAC. Então, assim,
Isso tudo vai depender, né, do nosso entendimento. Por isso que é bom também a gente estar sempre fazendo a terapia, para a gente entender as nossas diferenças um do outro. Eu não sou igual ao meu amigo. As diferenças individuais são importantes para a compreensão do comportamento humano, para a construção de uma sociedade justa, inclusiva e para o desenvolvimento social. E o que distingue uma pessoa? O que seria a característica de cada pessoa? Uma pessoa, ela é um ser humano, um ser com sentimentos, um ser com vontade, um ser com inteligência. As pessoas, eles são seres conscientes, como eu falei no começo, né? Eles são seres que têm o seu próprio árbitro, né? Tendo uma própria capacidade mental. Eles são responsáveis pelos seus próprios atos. O que diferencia uma pessoa da outra é a combinação de características físicas, de personalidades, valores, crenças, vivências, entre outros. E também as características físicas, a aparência física. Não sei se vocês lembram lá da nossa aula 2. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão da aparência, sobre como eu ajo e o meu amigo age diferente. Características da personalidade, que também distinguem uma pessoa da outra, né? Às vezes uma pessoa gosta de conversar, a outra não. Uma pessoa é risonha, a outra não. Uma é calma, outra é nervosa. Uma é atenciosa, a outra, ó, tu fala logo aí, senão, tchau. Né? Uma fala alto, a outra já fala bem baixinho, né? Uma gosta de praticar esportes, a outra não. Então, isso tudo são características de personalidade que vai distinguir uma pessoa da outra. Valores, crenças, atitudes, desejos, relações pessoais e interpessoais, profissionais, vivências ideológicas, modos de ser, viver, gostos, isso tudo diferencia uma pessoa da outra. Isso tudo é uma característica que distingue uma pessoa da outra. A diversidade é importante porque vivemos em uma sociedade plural. A forma de reprodução humana conta com uma grande variabilidade genética, o que faz com que as pessoas sejam diferentes umas da outra. Então, se sua prova fosse hoje, né? Se hoje fosse a nossa prova, quais os aspectos diferenciam uma pessoa da outra? E quais os aspectos tornam as pessoas semelhantes? Então aí já fica a dica. Se a nossa prova fosse hoje, e se na nossa prova tivesse perguntinhas sobre as nossas diferenças de personalidades, como você responderia isso? Quais os aspectos diferenciam uma pessoa da outra? E quais os aspectos formam umas pessoas semelhantes uma da outra? Vou deixar aí para vocês no slide. Vocês vão observar uma chargezinha que eu botei de dois menininhos conversando, dois amigos. Um, ele tá lá em pezinho e o outro, ele tá sentado na cadeira de roda. E o que tá em pé, ele diz assim: por que as pessoas te chamam de especial? Aí o outro que tá lá sentado na cadeira de roda responde assim: não sei, acho que é pela cor do meu cabelo. Então, eu vou deixar essa charge para vocês aí ficar na reflexão e assim concluirmos as nossas aulas sobre personalidade, sobre conflito, sobre vocês entenderem um pouco da psicologia aplicada ao trânsito. Então, que vocês possam levar essas 4 aulas que tivemos para toda a vida de vocês, não só para o nosso ambiente de trabalho, mas também para o dia a dia, que vocês possam viver melhor, possam se compreender melhor e entender que se existe um problema, ele precisa ser curado. Então, desde já, que Deus abençoe cada um de vocês. Foi um prazer participar desse ambiente de aula com vocês e até a próxima. Tchau!